Bom dia, irmãs e irmãos. Vamos orar para nós começarmos nosso estudo. Senhor Deus, obrigado, Pai, por podermos congregar, por podermos nos debruçar diante da Tua Palavra, examiná-la e podermos retê-la, porque ela é a inteireza da Tua vontade, a revelação da Tua vontade. E pedimos auxílio ao Teu Espírito Santo, para que não só compreendamos, mas também vivamos a Tua Palavra. Ajuda, Senhor, a nós, como pais, como maridos, como esposas, como cônjuges, a estarmos edificando os nossos lares sobre a rocha. Ajuda-nos, Senhor, a aprendermos do Teu Espírito Santo, porque Ele sabe o que nossas famílias precisam. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade, hoje estamos na quarta aula, falando ainda sobre o capítulo 1, do livro que nós nos propusemos a estudar, o livro A Bíblia e Sua Família, do Dr. Augustus e da Minka, sua esposa. Nós falamos nesse capítulo primeiro, que fala sobre a plenitude do Espírito e vida familiar, o que nós já vimos nessa primeira parte. Obrigado, irmão. Que foi na terceira aula, a aula passada, a família no contexto do Espírito. Nós vimos que, em primeiro lugar, as famílias cristãs sólidas e felizes só se concretizam num ambiente profundamente espiritual. Quem projetou a família foi Deus, e Ele tem todas as coordenadas para que as famílias funcionem. Só Deus tem. Não é sociedade, não é psicólogos, não são psicólogos, não são estudiosos a respeito de várias áreas aí da ciência, seja qual for, mas Deus tem a resposta para tudo que precisamos para dentro de nossas famílias. Em segundo lugar, nós vimos que o oposto de sujeitar-vos uns aos outros, que nós estudamos, lembram-se, Efésios 5, 18 a 21, de 15 a 21. Então, quando nós vimos ali, o último versículo 21, fala que o Espírito é que vai dar, digamos assim, a base para que nós consigamos edificar nossas famílias, e começa com a declaração, sujeitando-vos uns aos outros, antes de começar a falar sobre os deveres da esposa, dos maridos, pais, filhos, etc. Sujeitando-vos uns aos outros, é o oposto disso, é o que Tiago fala no capítulo 4, de 1 a 3. Ele diz que ali há guerras e contendas entre vós. Por quê? Porque nós queremos fazer a nossa vontade. Quando o ego está no centro, sempre há guerra, porque sempre nós queremos que a nossa vontade prevaleça, e então a gente não consegue se manter em paz, nem dentro do lar e nem em qualquer outra esfera de relacionamento algum. E em último lugar, nós vimos que só é possível um relacionamento completo e espiritual entre cristãos, e não só entre cristãos, mas cristãos cheios do Espírito. E cristãos que estão no contexto do Espírito e não confiam na sua carne. Não é na força da carne que nós vamos conseguir manter a nossa família em ordem, nosso casamento em ordem, não é. E cristãos que sabem que a cultura, educação e outras coisas aí que a sociedade oferece não bastam, mas entendem que precisam de Deus e de sua palavra em suas vidas, para manterem seus casamentos, para manterem suas famílias. Observaram como a família está dentro do contexto do Espírito, e quando se fala dentro do contexto do Espírito, obviamente o Espírito fala, coordena nossas vidas através da sua palavra, ok? Hoje nós vamos falar sobre espiritualidade e felicidade no lar, acompanhando o finzinho do capítulo 1 do livro do Dr. Augustus e da Minka. Nós vamos ver o seguinte, que quem anda no Espírito tem a vida controlada, não é uma pessoa dissoluta, como diz lá no versículo 18 do capítulo 5 de Efésios, que diz que não entregues ou não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. A dissolução aí significa corrupção, significa alguém que está em falta no original, quer dizer que é alguém que está pela metade, incapaz de viver os princípios de Deus.
Por quê? Porque lhe falta o Espírito. Alguém que não tem o Espírito Santo, ou seja, que não é convertido e é um filho de Deus de fato, ele nunca viverá os princípios de Deus. É impossível. Vez por outra pode até expressar alguma coisa certa, como um sábio já disse, né? Que até um relógio parado, 2 vezes por dia ele está certo, mas ele não está funcionando. Então, pessoas às vezes até podem expressar alguma coisa boa, mas nunca viverão na plenitude do Espírito, porque eles têm uma vida dissoluta, né? Que desperdiça os seus bens. Entenda bens aqui como tudo que Deus nos deu de bom: família, dinheiro, casamento, cônjuge, filhos, igreja, tá? Ele desperdiça o seu tempo, seu dinheiro, suas coisas, e não tem controle sobre isso. É uma pessoa dissoluta. Mas aquele que anda no Espírito é uma pessoa que se preocupa com os outros e é sensível às necessidades deles. Nesse momento do livro, do final do capítulo 1, o Dr. Augusto faz uma comparação entre Efésios 5, 15 a 21, com Gálatas 5, 22, bem propício, porque ali Paulo também fala sobre o fruto do Espírito, tá? Então vamos analisar, abra sua Bíblia comigo, capítulo 5 de Gálatas, de 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Muito bem. O que Paulo está querendo mostrar é que as pessoas que são convertidas, cheias do Espírito, elas têm capacidades que aqueles que não têm o Espírito, ainda não são nova criatura em Cristo, que não são convertidos, que obviamente não têm o Espírito, elas não conseguem não têm essa capacidade de viver isso aqui. A expressão desse fruto, se é fruto do Espírito, é somente quem tem o Espírito que vai apresentar os frutos do Espírito. Não tem problema nenhum falar os frutos ou o fruto, tá? Isso aqui tem uma briga aí, mas é o fruto. Irmãos, são vários, na verdade são vários. Agora nós vamos ver que todos eles fazem parte do Espírito. Então tudo isso aqui que Paulo escreve, nós como espirituais, filhos de Deus, convertidos, cristãos de fato, temos condições de viver isso. Vamos lá, ao primeiro fruto do Espírito, o amor. Paulo começa falando do amor. O amor aqui, ele não é apenas a atração física ou o companheirismo, aquela amizade, né? Aquela amizade mais profunda entre homem e mulher, marido e esposa, né? Não, ela é mais do que isso. O amor aqui é a imitação do amor que Cristo tem por sua igreja. Vejam, quando eu estou colocando aqui, eu não estou somente dizendo que isso serve somente para os maridos. É óbvio que Paulo escreve na sequência, capítulo 5 de Efésios, ele vai falar que o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. De que forma? Forma sacrificial. Da mesma forma, se você analisa 1 Pedro 3, quando fala da esposa, também ela vive de forma sacrificial, amando o seu marido, respeitando-o e zelando por ele, e querendo que ele seja obediente à palavra. Então ela mostra também o mesmo amor, né? Então é mais do que companheirismo ou atração física por causa da beleza física um do outro, é mais do que isso. É viver aquilo, é entender o Evangelho, é entender como Cristo amou a sua igreja. De que forma? Forma sacrificial, forma plena, incondicional, apesar de quem a igreja é. Apesar das suas falhas, infidelidades e tudo mais, Cristo amou a igreja. Independentemente de quem faz parte da sua igreja. Ele amou incondicionalmente. É esse o amor que Paulo menciona aqui. Casais que não têm uma vida espiritual profunda, não podem desfrutar dessa dimensão do amor conjugal. Prestem bem atenção. É impossível
alguém que não tenha o Espírito Santo, que não seja convertido. Veja bem, quando eu falo de convertido de fato e de verdade, não é alguém que simplesmente está frequentando uma igreja, nós sabemos disso. Muitas pessoas frequentam igrejas, estão nos cultos, dizem que até têm um certo convívio, alguma expressão de expressões cristãs, mas não são de fato convertidos. Infelizmente isso acontece. E quando isso acontece, em algum momento da vida, a falta do fruto do Espírito vai se evidenciar. Em alguns momentos, até chega ao extremo de que o outro cônjuge, se for convertido, não poder mais suportar aquele relacionamento. É onde entra, infelizmente, mais para a salvação, pelo menos de um lado, entra o divórcio. Tá? Então, esses casais que não têm a vida espiritual, ou um dos cônjuges não tem essa vida espiritual profunda, não é cristão, de fato não é convertido, não pode desfrutar dessa dimensão, desse amor sacrificial. Isso é impossível para quem não tem o Espírito Santo, como eu já falei. Segundo fruto, Paulo menciona a alegria. A alegria não é ausência de problemas. Alegria não vem somente quando as finanças domésticas estão equilibradas, quando os filhos estão indo bem na escola ou gozando de boa saúde. Ela vem em meio às circunstâncias difíceis, durante as dores, tribulações e provações da vida. A alegria não quer dizer estar sorrindo o tempo todo. Alegria significa uma satisfação interior, apesar do exterior negro que nós estamos atravessando. Significa estar com o nosso interior satisfeito em Deus. Ainda que o casamento não vá lá tão bem, ainda que as circunstâncias no geral não estão tão bem, mas é fruto de um relacionamento espiritual, um relacionamento com Cristo, aquele que nos satisfaz. Nossa satisfação não vem de um casamento tudo em ordem, não vem de um cônjuge perfeitinho, porque não existem essas coisas, mas vem de uma relação íntima com Deus. Essa é a satisfação, a alegria, o fruto do Espírito. Ele vem de um relacionamento íntimo com Deus, de uma satisfação, apesar dos problemas da vida. A paz e a longanimidade, juntamos aqui a paz e a longanimidade. A paz aqui significa não só paz com Deus, mas paz com o outro. Longanimidade é a paciência. Então, a impaciência e o ressentimento, impaciência e ressentimento com erros, falhas e provocações do outro, acabam em divórcio. Por isso que Paulo diz que o fruto do Espírito é essa longanimidade, é ter paciência e buscar a paz. A falta de paciência e a irritabilidade são ausência do Espírito e não incompatibilidade de gênios. Os estudiosos aí dos seculares inventaram isso aí, né? Principalmente os psicólogos. Nós somos incompatíveis, nossas almas não se cruzam, né? Nós não temos química, né, entre eu e ela, por isso a gente se separou. Nós não temos compatibilidade, né? Não, Deus disse que quando Ele preparou Eva para Adão, Ele a fez compatível. Lembram-se? Auxiliadora idônea. E quando Deus prepara um cônjuge para você, Ele preparou uma pessoa idônea, ou seja, compatível com você. Compatível com você. O que nos leva então a nos separarmos? Jesus dá o diagnóstico. Ele fala por causa da dureza dos vossos corações. Por algum motivo, às vezes os dois, marido e esposa, estão endurecidos, mas eles não são incompatíveis, simplesmente eles não querem perdoar. Eles guardam rancor, eles não querem paz, eles querem guerra, eles não têm paciência, eles têm impaciência, irritabilidade constante. Então, às vezes os dois, ou às vezes um só, torna-se tão irresponsável e duro de coração, que o outro lado é obrigado a deixar aquele relacionamento para se salvar e manter um relacionamento saudável com Deus. É o divórcio, quando entra o divórcio, como um remédio, como amputar um membro antes que o corpo todo padeça.
Assim funciona, infelizmente. Então essa coisa de incompatibilidade de gêneros não existe. Deus colocou do teu lado a pessoa certa. Se foi Deus, se você creu que Deus conduziu o teu casamento, então Ele colocou a pessoa certa. A questão agora é ajustar isso dentro do ambiente do Espírito. Do Espírito. Tá? Dentro do Espírito. Então há paz e longanimidade, sim. Nós não podemos dizer que é impossível ter essa paz, é impossível ter essa paciência entre nós, há uma irritação. Deus colocou essa pessoa do teu lado para isso mesmo, para você exercitar a busca do Espírito. Deus colocou, eu não vou usar aqui, mas vou, um termo que às vezes a gente não gosta de usar porque fere as pessoas. Mas veja, todos nós, eu não vou dizer como vítima, vou dizer como agressor. Todos nós somos espinhos na carne de alguém. Todos. Não tem um aqui bonzinho que diz assim, eu nunca maltratei, ele está sempre culpado, ela é sempre culpada, eu não. Não. Todos nós somos espinhos na carne de alguém. E provocamos. Então, é somente através do Espírito que nós podemos manter paz e paciência entre nós, um relacionamento com paciência. A impaciência, a irritabilidade é uma das marcas dos nossos dias. Vocês já perceberam? A gente não tem paciência de abrir um celular e esperar aparecer a carinha ali, parece que demora infinitos 2 segundos, e nunca que abre aquela carinha para mandar no meu WhatsApp, eu fico nervoso, dá vontade de tacar o celular longe. Nós não temos mais paciência. Quando você liga o computador, antigamente ele acionava com 2 minutos, hoje ele está velho, ele demora 5 minutos para ligar, e você quer tacar ele no lixo. Nós não temos paciência no trânsito. Ou então você pede para sua criança de 2 anos arrumar a cama dela, ela deixa uma dobrinha torta e você já quer bater nela. Você não tem paciência, você não entende os limites das pessoas. Nós não compreendemos, só o Espírito faz isso em nós. Só o Espírito faz isso em nossas vidas. Outra marca do Espírito, fruto do Espírito, benignidade, bondade e fidelidade. Essas 3 juntas significam procura constante do bem da pessoa amada. Vocês perceberam que o eu aqui está morto? Vocês perceberam? Por exemplo, se você quiser amar o seu cônjuge, como Cristo amou a igreja, vamos falar do cônjuge, porque os dois lados precisam aprender isso. Se você quer amar o seu cônjuge, como Cristo amou a igreja, você precisa seguir Cristo, não é? E quando você segue Cristo, qual é a ordem que Ele lhe deu lá no Evangelho? Se você quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você não morrer para o seu eu, você nunca vai ter paciência, amor, paz, longanimidade, alegria, nunca. Enquanto o eu estiver forte, grande, no centro da sua vida, nunca você vai desfrutar dessas bênçãos do Espírito, vamos dizer assim. Ok? Benignidade, bondade e fidelidade vão passar longe. Então, elas significam procura constante do bem da outra pessoa, da pessoa amada. Também é alguém em quem se pode confiar sempre. Quando eu digo alguém que se pode confiar sempre, não é que o cônjuge nunca falha, mas quando ele falha, você pode confiar que ele vai se arrepender. Ele vai voltar e pedir perdão para você. E ele permanece confiável, por quê? Você não está confiando nele, você está confiando no Deus que habita nele, no Deus dele. O Espírito Santo nele. Você confia que ele é de fato cristão, crente, e por conta disso, quando ele errar, ele vai voltar e consertar a lambança que ele fez. Ele vai consertar. Então ele é fiel. Você pode confiar nesse ponto do Deus dele, que está nele, especialmente. Continuando. Especialmente a fidelidade deveria ser uma das características mais marcantes de todo cristão. Todo crente deveria ser fiel nos seus compromissos, nos seus horários, nas coisas que ele promete, nas contas a pagar. Ele deveria ser fiel em tudo. Fidelidade é fruto do Espírito. Também, e é um dos pontos mais marcantes.
Depois Paulo fala de mansidão. O que significa mansidão? Mansidão significa gentileza nas atitudes e no comportamento. São gentilezas. Irmãos, nós não podemos viver essa assim, tipo assim, eu fui criado na roça, meu pai só me tratou na paulada, eu nunca vi meu pai falar, eu te amo, meu amor para minha mãe, então eu vou ser do mesmo jeito que meu pai. Não, você é nova criatura. Você tem o Espírito Santo, para com isso. Deixa de ser filho do diabo e seja filho de Deus. Aprenda a falar mansamente com a pessoa. Não vem com essa história que, eu sou, como é que é, Gabriela, eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim. Não, então você não é filho de Deus. Você não crê no poder que Deus pode transformar a sua vida? Fazer você um novo homem, uma nova mulher? Eu sou irritadíssimo mesmo, eu nasci assim, eu nasci espinhudo. Corta esses espinhos, está na hora. Você é filho, você é filha de Deus. Horas. Eu fico irritado com essas coisas, porque as pessoas sempre vêm com a mesma desculpa. Mas eu nunca vi isso no meu papai. Eu nunca vi isso na minha mamãe. Nunca me ensinaram essas coisas. Leia a Bíblia. O Espírito e a Palavra vão te ensinar. Você não precisa mais do que isso. Isso é um milagre que Deus faz na minha vida, na tua vida, nos transformando de pestes como nós éramos, para filhos de Deus. Deus pode fazer milagres. Se você não crê nisso, você está jogando fora a parte melhor daquilo que Deus pode fazer no seu casamento, na sua vida e no seu futuro. Ninguém vai fazer nada por você a não ser Deus. Nesse aspecto das coisas impossíveis, só Ele pode fazer. Então, mansidão é aquela capacidade dada pelo Espírito Santo de suportar com gentileza e paciência as provocações do outro, que inevitavelmente aparecem no relacionamento. Como eu disse, todos nós somos espinhentos, todos nós somos espinho na carne de alguém, e o outro vai nos suportando em amor. Nós aprendemos, Deus coloca exatamente, compativelmente, a pessoa do teu lado para mexer com você, para tratar com você, para expor o seu pecado, a sua natureza, para trazer à luz aquilo que você quer abafar, ou você nem sabe que está dentro de você. O casamento é isso. O relacionamento conjugal, por ser o mais íntimo, também é o mais difícil. E ele expõe essas realidades da nossa vida. Expõe o nosso coração. E quando Ele expõe o nosso coração, a gente vai a Ele. Senhor, muda meu coração, Senhor. É isso que um crente faz. Por fim, Paulo termina a lista do fruto do Espírito com o domínio próprio. O que significa o domínio próprio? Significa ter controle sobre o eu. Ou autocontrole, a mesma coisa, tá? É a qualidade mais importante, mais difícil de se obter. É o domínio de você mesmo, domínio da sua vontade, domínio do seu eu. Colocar o seu eu debaixo de domínio é a coisa mais difícil, e só pelo poder do Espírito. Como o Dr. Augusto diz aqui, é somente pela graça e pelo poder do Espírito que podemos verdadeiramente ter controle sobre nossa alma, emoções e reações. Somente pelo poder do Espírito Santo. Vejam, aqui Paulo termina com domínio próprio, não é? Então, portanto, o domínio próprio é o alicerce de uma vida descentralizada do ego e focada no outro. Presta bem atenção. Se nós não conseguimos dominar o nosso eu, nós sempre vamos querer que a nossa vontade prevaleça. E uma vez que eu quero que sempre a minha vontade prevaleça, obviamente eu vou brigar pela minha vontade. Eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. E eu vou provocar guerras e contendas entre eu e minha esposa, entre eu e o outro, seja lá quem for. Então o domínio do eu é o alicerce de uma vida descentralizada do eu e focada no outro. É o antídoto contra a dissolução. Vocês se lembram? Capítulo 5 de Efésios, versículo 18.
Paulo fala ali que não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução. A dissolução ali quer dizer, como eu disse no início, essa depravação total. Essa dissolução é a corrupção do gênero humano. A dissolução, no original, quer dizer alguém em falta ou incapaz de viver a vida espiritual, porque está morto em seus delitos e pecados. Isso é dissolução. Alguém que está cheio de vinho é mais ou menos isso. Alguém que não consegue se dominar. E o antídoto, o remédio contra isso, é o domínio próprio. É o Espírito Santo que nos dá o domínio próprio. Certo? Então, veja bem, Paulo termina a lista com o domínio próprio, como alicerce para as demais coisas. Eu só consigo amar, só consigo ter alegria, só consigo viver em paz, longanimidade, bondade com o outro, através do Espírito, porque eu consigo me dominar. Caso eu não consiga me dominar, eu nunca vou conseguir viver de bem com o outro. Não vou conseguir. Assim também o amor. Veja, ele termina com o domínio próprio, mas ele começou com o amor. O amor, o primeiro fruto da lista de Paulo, é o que permeia todas as outras características do Espírito. O amor permeia tudo isso. O amor aqui, onde Paulo está escrevendo, onde ele trata aqui, é o amor ágape. O que significa o amor ágape? É o amor que se doa, é o amor incondicional, é o amor servil, é aquele que sente mais prazer em dar do que receber, em amar do que ser amado, em servir do que ser servido. Esse é o amor ágape, esse é o amor que só o Espírito tem para te dar e para me dar. Você não tem esse amor, nós não nascemos com esse amor, nós nascemos caídos, só com o amor próprio. Nós só amamos a nós mesmos. Todo mundo nasce assim, é fruto da queda. Mas Deus restaura o crente, colocando o seu Espírito de volta nele, e por causa do Espírito em nós, nós podemos amar de forma incondicional, outrocêntrica, altruísta. Aí nós podemos amar dessa forma. Deixamos o ego, mortificamos o ego para poder amar, para poder ter todos esses frutos do Espírito e assim edificar o nosso relacionamento conjugal, familiar e dentro da igreja também. Então, eu queria fazer somente uma última análise. Viver pela fé, ou seja, cheio do Espírito, viver pela fé, resulta em frutos espirituais. Viver pela fé. Quando você é crente, é óbvio, você tem o Espírito Santo, a primeira coisa que ele nos dá é o dom da fé, para nós nos convertermos dos nossos maus caminhos. Mas aquela fé, ela desenvolve-se. A gente tem a fé salvífica, a fé que salva, quando nós cremos no Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados e declaramos: eu agora sou de Cristo, eu quero segui-lo, eu quero ser batizado em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vou passar a segui-lo. Essa é a fé que salva, mas depois você continua vivendo pela fé, e pela fé você vai então conseguir amar os outros, apesar de quem eles são. Você vai conseguir o fruto do Espírito, porque o crescimento na fé significa isso. Você vai ter frutos espirituais, coisa que você nunca teve antes, mas que agora é possível por causa do Espírito em você. Somente por causa disso. Ok? Então, viver pela fé gera frutos espirituais. Agora, algumas orientações que o livro nos dá a respeito de prática. Como ser cheio do Espírito Santo? Essa pergunta é importante, vocês não acham? Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Para encerrar esse capítulo 1, vamos estudar isso. Primeiro ponto, guarde aí no seu coração, anote aí, porque isso aqui é importante você levar para casa. Como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, reconheça. Reconheça que tem necessidade de uma vida espiritual mais profunda. Reconheça isso na sua vida. Primeiro ponto
para você ser curado de uma doença é quando o médico te dá o diagnóstico, através de exames ou não, mas ele é um especialista, ele te dá o diagnóstico, você tem a doença X. Qual o primeiro passo para você ser curado? É você aceitar aquilo, você reconhecer aquilo. Eu tenho essa doença. Quem está dando o diagnóstico para nós aqui? Deus. Deus está dizendo assim: ninguém tem o Espírito Santo. Ou nós precisamos do Espírito Santo, perdão, não é que ninguém tem o Espírito Santo. Nós precisamos estar nos enchendo do Espírito Santo constantemente. Leia comigo João 7, de 37 e 38. João 7, 37 e 38 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva, aqui, significa Espírito, fluir o Espírito, estar cheio do Espírito. Então, primeiro ponto, reconhecer que eu estou vazio. Nós estamos constantemente nos esvaziando e precisamos estar sempre ligados ao Espírito, né? E reconhecermos essa necessidade constante que nós temos de uma vida espiritual mais profunda. Então João diz isso, só Jesus tem isso e nós precisamos. É como se nós estivéssemos com sede todos os dias. Como o salmista diz no Salmo 42, né? Nós temos sede, como a corça anseia pelas águas, assim o meu espírito anseia por ti, ó Deus. Nós temos essa sede de Deus todos os dias. Precisamos nos encher todos os dias, tá? Então, primeiro ponto, reconhecer que nós temos essa necessidade. Não culpe o cônjuge, nem o seu temperamento. Às vezes a pessoa fala, eu já falei, né? Meu temperamento é mesmo assim, eu sou Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você mesmo assim, vou morrer assim. Não. Você é crente hoje, você é nova criatura. Você pode sim mudar. Então não culpe essas coisas, nem as circunstâncias. Mas também a vida é difícil, né? Você não sabe como é que é lá em casa. Nosso relacionamento lá é um inferno. Gente, não... Isso é algo que você... É melhor, em vez de você dizer assim, não, eu não consigo, diga assim, eu não quero, tá bom? É mais honesto diante de Deus. É mais honesto. Se você tem o Espírito Santo, você tem, sim, condições de transformar isso que hoje é aparentemente um inferno. Porque Deus está com você. E se Deus age, quem impedirá? É possível transformar a sua vida conjugal. É possível. Primeiro ponto. Então é esse, não culpe as outras coisas. Reconheça humildemente diante de Deus que você precisa dele e do seu Espírito. E, se preciso, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus, Senhor, eu ainda estou tão vazio. Senhor, eu tenho uma vida tão envolvida com tantas coisas, menos com aquilo que importa, que é o Senhor. Eu tenho uma vida tão corrida, aparentemente importante, com muitas coisas. Eu estou que nem Marta, e não consigo fazer que nem Maria, sentar, uma só é necessária, sentar e ouvir. Eu não consigo ter esse relacionamento com o Senhor. Então, reconheça isso, peça perdão a Deus e busque o Senhor. Agora, segundo ponto, ore pela plenitude do Espírito. Veja, estar cheio do Espírito, você não vai sair daí falando em línguas, nem dando cambalhotas, e nem fazendo muitas outras peripécias aí, não é? Circenses por aí. Não, isso não é estar cheio do Espírito. Cheio do Espírito é quando você tem a plenitude de Deus em você. Então, se é o Espírito que te enche e você não tem essa capacidade sozinho, seja humilde e peça em oração. Lucas 11, 13. Abra lá, Lucas 11, versículo 13. O texto diz assim, ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Jesus está ensinando assim. Se você que é um pai carnal, um pai natural, um pai que é pai sóbrio, normal, né? Não é um pai normal, ele quer dar o melhor que ele pode para o seu filho, ok? Ele quer dar o melhor que ele pode para o seu filho. O que é o melhor que o nosso Pai Celestial pode dar para nós? O seu Espírito. O seu Espírito. Veja bem, não é dar um bom casamento, não é dar um bem material, um carro novo, dinheiro no banco, pagar suas contas, saúde, filhos bonzinhos. Não, isso são secundários, coisas secundárias. Mas o texto, inclusive, outros textos paralelos nos outros evangelhos, diz assim, que o Pai Celestial dará coisas boas, ou seja, na tradução original é supremo bem. Deus nos deu o seu supremo bem. Sabe o que é o supremo bem que Ele nos deu? O seu Espírito. Agora, de que forma que Ele nos dá? Aqui está o segredo. Aqueles que lhe pedirem. O meio, Deus determinou que buscássemos os dons e as graças operadas pelo Espírito através da oração. Irmãos, alguém já disse uma vez também que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Aí a gente faz aquela meleca toda, né, e fala assim, poder, eu vou mudar os outros, eu vou mudar a circunstância, eu vou conquistar um novo emprego, eu vou conquistar alguma coisa que vai me trazer benefícios para mim. Poder, a gente relaciona com essas coisas, né? Não. Poder para mudar o meu eu, poder para me dominar. Lembra-se o fruto do Espírito, o último, qual era? Domínio próprio, o maior milagre que nós podemos ter. Tiago fala que o varão que domina a si mesmo ou a sua língua é varão poderoso, porque ele consegue dominar a sua língua, onde nós ferimos as pessoas, é uma espada, nós machucamos, às vezes nós não batemos com a mão, nem com o cinto, nem com a vara ou com o porrete, mas nós batemos com a língua, fere muito mais do que uma dor física. Às vezes, porque a dor física, amanhã ou depois ela fecha a ferida, ela cura, ela passa. Mas e o que fica no coração? E o que fica na lembrança das pessoas? As feridas que ficam lá dentro da alma daqueles que nós ferimos, por causa da nossa língua, porque não temos o Espírito, ou porque não queremos nos encher do Espírito. Então, busque através da oração, é o meio que Deus determinou, não vai cair do céu, não é frequentando igreja regularmente, isso faz parte também, não é fazendo benefícios ou caridades, não, isso não vai encher você do Espírito. O que vai te encher do Espírito é uma vida de consagração a Deus, reconhecendo que você não tem. Veja bem, o Espírito é comparado, o que Jesus falou naquela primeira passagem que nós lemos lá, com a água, que vai derramar, vai fluir rios de água viva. Para onde que o rio corre? Para os morros? O rio tem força para subir uma montanha? Não. Ele corre para onde? Para os lugares mais baixos. Quando nós somos humildes e vazios, vazio significa humilde. Quando nós somos humildes e pedimos, Senhor, eu sou um miserável, Senhor, eu preciso de Ti, não me abandones, como Davi fez, Salmo 51, Senhor, não me repulses a Tua presença, nem me retires o Teu Santo Espírito. Tipo assim, eu preciso, crie em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. É reconhecer que eu preciso de Deus, desesperadamente. Isso é humildade, e Deus se agrada dos humildes, mas resiste ao soberbo, não é isso? Então Ele dá o Espírito para aquele que lhe pedir, aqueles que oram, aqueles que buscam. Terceira e última orientação prática: reforme a sua conduta. João 6,63 diz assim, João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita.
As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Tá. Nós já falamos de buscar a Deus com humildade, com o coração vazio, com fome de Deus, com sede de Deus, não é? E falamos que essa busca é através da oração. A segunda parte disso, que complementa, é aquilo que o Espírito inspirou para que eu tivesse orientações. Veja, o Espírito não é uma coisa que, eu busco, eu oro e ele já me encheu. Sabe como é que nós nos enchemos do Espírito? Através da palavra. Está difícil? Olha, a vida espiritual é simples, nós é que complicamos. Às vezes a gente fala, nossa, que coisa simplista, imagina, encher do Espírito, só orar e ler a Bíblia. Foi o que Deus determinou, Ele é o dono, não sou eu, Ele é o Senhor. O remédio que Ele nos deu é esse, você quer, toma, você não quer, não, vou fazer que nem Naamã, né? Naamã, imagina, eu vou entrar nesse rio sujo aí, vou me banhar nesse rio sujo, quando Eliseu mandou, toma banho no rio e essa lepra vai embora. Naamã falou, o quê? Esse rio sujo aí? Eu vou na minha terra tem rios muito melhores. Essa coisa simplista aí de Eliseu, do profeta, eu não quero não, eu quero tomar um remédio mais, eu pensei que ele ia passar a mão em cima da minha cabeça, fazer uma oração, orar em línguas, profetizar, e fazer aparecer luzinha, e dente de ouro, e nada disso. O quê? Só ir entrar no rio e ser curado? Eu não quero isso não. Bendito o amigo de Naamã que chegou para ele e falou, pai, se você tem essa condição de fazer lá, faça aqui, não custa nada, nós já estamos aqui. Entra no rio. Ele entrou, e o que aconteceu? Um milagre, foi curado. A gente pensa em coisas miraculosas aí, coisas sobrenaturais para ser cheio do Espírito. Leia a palavra. Leia a palavra. Então, reformar essa conduta, seja, separe tempo diário para as devoções particulares e domésticas. Veja bem, o culto doméstico está em extinção, não é mesmo? E se o culto doméstico está em extinção, é porque tua vida pessoal, particular, de relacionamento com Deus, também está fraca. A tua vida diária de comunhão com Deus está muito fraca. A gente observa isso, é um dos pontos que você vai vendo que a pessoa está esfriando com Deus, se já não esfriou de vez. Nós não temos esse termômetro para medir se a pessoa já apostatou de vez. Mas um dos pontos, já que, veja bem, se os meios de graça que Deus nos dá para que nós estejamos cheios do Espírito e em relacionamento com Ele, quais são os meios de graça? Estudo da palavra, vocês conhecem já de cor, né? Estudo da palavra, vida de oração, arrependimento quando pecamos, o que mais? Congregar, confessar pecados, congregar, estudar a palavra acima de tudo, esses são os meios de graça. O oposto, então, quando a gente está caminhando para a apostasia, esses meios de graça é a primeira coisa que a gente abandona. Não quer mais congregar, não quer mais ler a Bíblia em casa, não quer ter uma vida de oração, não confessa mais pecados, transfere para o outro a culpa, e aí vai. O oposto dos meios de graça. Então, culto caseiro, gastando tempo com Deus, com sua palavra, com a vida de oração. Tome posse do poder da palavra de Deus. Vocês não imaginam o que o estudo da palavra de Deus pode fazer na sua vida. É você que vai ser transformado. Às vezes a gente ora e lê a Bíblia querendo que o outro seja transformado. Deus está trabalhando na sua vida. Por isso nós lidamos aqui com um casal crente, porque nós podemos falar com os dois, para a edificação desse lar. Porque os dois precisam caminhar na mesma direção. Os dois precisam ter o mesmo compromisso e temor de Deus. Senão o jugo fica desigual. Um puxa forte, tentando ajeitar a casa, e o outro desmancha tudo. Não há progresso. Abraham Kuyper, ele disse assim: a casa da família é o viveiro do amor. Cresce a intimidade quando moramos juntos. Só que preste atenção, mas
nas Escrituras, o lar é sempre apenas um meio para um fim. Qual é o meio? É o lar. Qual é o fim? O meio é pelo qual começamos a entender o relacionamento que nós temos com Deus. Veja bem, o relacionamento que nós temos vai nos levar para Deus. O objetivo do relacionamento conjugal é levar marido e esposa para Deus. A Bíblia diz que lá nos céus não tem marido, não tem esposa, mas todos seremos irmãos, não é isso? O casamento não funciona lá no céu, funciona aqui na terra, ok? Então, presta atenção, o casamento é o meio que Deus usa para trabalhar na nossa vida, para que nós nos relacionemos com Deus. Um cônjuge difícil é um meio que Deus usa para te chamar para uma vida de oração, para te chamar para um relacionamento com Deus mais profundo, para ir às Escrituras e encontrar alimento para aguentar passar por aquela hora difícil, para ir buscar aconselhamento dentro de uma igreja séria e bíblica, para que você se mantenha naquele casamento, para que você consiga honrar a Deus naquele casamento. Então, o relacionamento familiar ou relacionamento conjugal é o meio que Deus usa para levar a gente para Ele. Através das circunstâncias difíceis, nós nos aproximamos mais dEle. E no fim das contas, é isso que vai contar, é o relacionamento que nós temos com Deus. Ainda que não tenha sido um marido 100%, um marido nota 10, uma esposa nota 10, mas eu sempre vou ser filho de Deus. E graças a Deus, nós seremos sempre filhos, sejam bons ou maus maridos, seremos filhos, não pelo que fizemos, mas por sua graça. Por sua graça, sempre seremos filhos de Deus. Guarde isso no seu coração. Eu quero antecipar também o que nós vamos falar na próxima aula, o assunto da próxima aula. Eu quero já fazer esse convite, participe. Vai ser importante. Nós vamos tratar desse assunto aqui, lidando com um cônjuge descrente. Eu vou antecipar, um outro capítulo que está lá na frente, vou antecipar um pouquinho, me veio no coração a importância desse assunto. Nós vamos falar sobre uma situação, veja bem, quando a gente fala em cônjuge descrente, eu não quero dizer somente as pessoas que literalmente você sabe que não foram salvas ainda, mas alguns casos de pessoas que são pseudo-convertidas. Como lidar com isso dentro de casa? Como lidar com o marido e esposa que não tem aquele despertamento espiritual ainda? Eu creio que vai ser um assunto bastante legal e importante para nós. Deus nos ajude a nós estarmos lidando com isso, né? Vamos aí ouvir os nossos irmãos. Temos um tempinho ainda, né? 1 minuto. Nós temos 1 minuto. Alguém gostaria de completar? Ou falar alguma coisa a respeito disso? Assunto difícil, né? Vamos orar então? Ó Deus, nós te pedimos aqui, Senhor, encha-nos do Teu Espírito Santo. Sabemos, Pai, que precisamos de corações mansos e humildes, porque senão não encontraremos condições de estarmos cheios do Espírito. Por isso, quebranta-nos, humilda-nos, Senhor. Faz com que nós tenhamos corações vazios, sedentos por Ti, Senhor, porque só assim poderemos glorificar o Teu nome e viver uma vida em paz dentro dos nossos lares e na Tua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.